queria fazer um comentário só sobre o que o Alexandre colocou, sobre esse negócio da gente imitar Jesus, né? Eu sou de uma geração que saiu, quando a gente era adolescente, um livro chamado Em Seus Passos, o que Faria Jesus, né? E aí a gente leu e a gente ficava sempre com esse negócio, né? O que Jesus faria? Porque essa era a pergunta, o que Jesus faria? O que Jesus faria? E por muito tempo eu procurei tentar viver assim. Mas eu acho que a gente faz a pergunta errada, né? Não é o que Jesus faria, é o que ele faz, né? É o que ele faz. Eu gostei dessa ideia da reação, né? Mas o que a gente precisa, acho que entender, talvez não é nem entender, mas é de fato acreditar, né? É que a vida de Jesus, pelo Espírito dele, está dentro de nós, né? A vida da ressurreição de Jesus está dentro de nós. É aquela oração de Paulo, que estava ontem à noite aqui, né? De Efésios 3. Né? É a fala de Jesus em João 15, 4. Né? Permaneçam em mim. Sem mim nada podeis fazer. Porque com os discípulos isso era assim. Eles tinham que olhar para Jesus e eles tinham que, os primeiros discípulos lá da Bíblia, eles tinham que olhar para Jesus e eles tinham que ver o que Jesus estava fazendo e aí eles tinham que imitar o que Jesus estava fazendo. Mas conosco não é assim. A vida de Jesus está dentro de nós. Então, a vida de Jesus flui de nós. A questão é o que flui mais de nós. Se é mais da vida dele ou se é mais da nossa própria vida, do nosso velho homem. E a questão para isso está justamente em nós, João 15, 4, em nós mantermos essa sintonia fina com Jesus, né? Essa vida de devoção, de busca, de amizade, de comunhão, de intimidade com Ele. Porque se isso acontecer, a oração de Paulo lá, ela está acontecendo na vida da gente, né? E aí eu uso uma frase que eu aprendi anos atrás com um pastor, e aí isso vai ser naturalmente sobrenatural. Né? Naturalmente sobrenatural. Não vai ser um negócio programado da gente, um esforço que a gente precisa ficar toda hora pensando. Aqui Jesus faria como? Aqui Jesus faria? Não, vai fluir isso, né, da gente. Quando a gente percebe assim, foi aquilo que aconteceu. E aí a gente para e fala assim, nossa, esse não sou eu. Né? Esse não sou eu. Quando da minha parte se manifesta, por exemplo, diante de uma situação de injustiça, candura, brandura, mansidão, esse não sou eu. Não é o Ricardo Costa, certo? É o novo homem. Tá? É o Ricardo Costa moldado pela vida de Jesus. Isso é da vida de Jesus que está fluindo de dentro de mim. Porque eu, por mim mesmo, eu não sou assim. Eu sempre brinco lá na minha igreja com o pessoal. Falo, não queira me conhecer sem Jesus. Ok? Eu sou terrível sem Jesus. Não queira me conhecer sem Jesus. Então, isso que eu sou, isso que a gente é, na verdade, é a nova criação de Deus. Paulo, 2 Coríntios, né? A nova criação de Deus, que já está em ação, sendo formada em nós, né? E que um dia vai ser pleno, mas que agora pode ser cada vez mais, né? E às vezes a gente falha, né? Então, eu não sei, isso mudou muitas formas do meu comportamento, do que eu faço, né? De como eu lido com algumas coisas, né? Por exemplo, como é que a gente lida com o pecado, né? Com a nossa luta com o pecado. Quando a gente entende isso, a gente para de ficar dando tanta atenção para o pecado, isso aqui eu faço errado, eu preciso me esforçar para mudar esse negócio aqui. E eu começo a dar mais atenção para a minha vida com Jesus. Eu preciso mais intimidade com Jesus, eu preciso mais tempo com Ele, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso orar mais, eu preciso gastar mais tempo de amizade com Ele,
Porque quanto mais eu fizer isso, quando surge essa questão do pecado, que é uma luta minha, o que flui para enfrentar isso não sou eu, é a vida de Jesus. Então, como é que Jesus enfrenta isso? É de uma maneira muito diferente da maneira que eu enfrento. Então, quanto mais da vida de Jesus estiver na minha vida, mais eu enfrento essas realidades do pecado, né, de uma forma vitoriosa. Deu para entender? Eu acho que o mecanismo é mais ou menos assim. Eu acho que a gente caminha meio... é o que Paulo chama sobre a gente viver, né, na dependência ou na força da graça de Deus. Tá? Não é na nossa força, é na força da graça de Deus. Ok? Beleza, mas isso ainda continua dentro do discipulado. E hoje eu não vou falar mais sobre discipulado, nós vamos conversar sobre um pouco... Será que vai dar para vocês lerem aí? Então o sol está batendo ali, né? Nós vamos falar um pouco hoje sobre como construir o que a gente tem chamado de eclesiologia missional. Eclesiologia é a doutrina da igreja. Não é? Então, e a ideia missional, essa palavra missional, talvez para explicar um pouquinho para vocês, ela tem a ver com o conceito de que a igreja, ela não existe para si mesma. A igreja, ela existe para missão de Deus no mundo. Então, a igreja é o povo de Deus em missão no mundo. Essa é a razão de ser da igreja. A igreja existe em função daquilo que Deus está fazendo no mundo. A igreja não existe em função dela mesma. Ok? Então, quando nós falamos a respeito de pastorear a igreja, do que é que nós estamos falando? Né? Do que nós estamos falando quando a gente diz que nós precisamos pastorear a igreja? A igreja precisa ser pastoreada. Né? Por muito tempo, num conceito mais... que palavra que eu poderia usar aqui? Não seria num conceito mais tradicional, mas num conceito mais... formal, vamos colocar assim, entendeu-se a ideia do pastoreio da igreja como a tarefa que o pastor tem de cuidar dos crentes, da vida dos crentes, né, para que eles estejam bem. Okay? Só que quando a gente lê o Novo Testamento, não é isso que a gente vê no ministério pastoral. Na verdade, o ministério pastoral apresentado no Novo Testamento, ele é uma dinâmica feita por alguns homens que Deus separa e dota com a capacidade da palavra, de lidar com a palavra, com o ensino da palavra, com o ensino das escrituras, de formas diferentes, né? Efésios 4, 11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. O que une esses 5 nomes é a palavra. Todos eles lidam com a palavra, ok? E eles foram dados à igreja por Jesus Cristo. É o que Paulo fala. Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E ele concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, os dons que Paulo está falando aí não são os dons do Espírito, ok? Do Espírito Santo, os carismas que a gente fala tanto, né? Ele está falando, ele usa a palavra dom, mas ele está falando de um outro tipo de dom. Dom é presente, a palavra dom é presente. No grego aí, no texto, na verdade, não é nem carisma que aparece, é uma outra palavra no grego, é a palavra doreia, mas que é um sinônimo de carisma. Mas tanto carisma quanto doreia, o sentido literal da palavra é presente. Dom significa isso, presente. Então, uns dons, os carismas, têm a ver com presentes do Espírito Santo de Deus para a igreja toda. E os doreias têm a ver com presentes, com dons que Jesus Cristo dá à igreja. Veja que no texto lá de Efésios, depois se você quiser que você pode certificar-se disso lá, quem está dando os dons não é o Espírito, é aquele que subiu levando cativo o cativeiro. Ele está falando de Jesus. Então, ele deu dons, e aí eles mencionam os dons, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, quem são esses presentes que Jesus dá? São os líderes equipados com a capacidade de instruir a igreja com a palavra, né? A fim de equipar os santos. É isso que o texto diz. Então veja, o pastoreio na perspectiva das Escrituras
não tem a ver com o cuidado da igreja para que os crentes estejam bem. Okay? Nada contra, né, nós estarmos bem, ok? É bom a gente estar bem. Mas só que a ênfase não é essa. A ênfase é que os pastores existem para equipar a igreja, para que os cristãos, os crentes, estejam desenvolvendo o ministério, o serviço, para que os doréias, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, mais os crentes, os santos, possam então produzir a edificação do corpo de Cristo. Cooperar junto para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à plena estatura e varão perfeito, diz o apóstolo Paulo lá. Ok? Então, quando a gente fala de pastorear a igreja, do que é que a gente está falando? Porque dependendo de como a gente entende isso, nós vamos para um lado ou nós vamos para o outro. Se a ideia da gente que o pastoreio da igreja tem a ver com pastores que a igreja sustenta, para que eles possam ficar cuidando da igreja, para que a igreja esteja bem. Então, a nossa visão de igreja, de pastorado, é uma visão voltada para dentro. Mas se a nossa visão é que os pastores são esses homens que a igreja sustenta, e aí pode ser a tempo integral ou não vamos entrar nessa discussão aqui, mas são esses homens dotados pela palavra, pela capacidade de instruir a palavra, que a igreja sustenta e apoia para que eles a capacite, treine a igreja nas escrituras, para que então a igreja possa estar em serviço e em missão no mundo. Aí nós vamos ter um outro caminho, uma outra rota. Então, quando nós fazemos essa pergunta, o que nós estamos falando quando nós falamos sobre pastorear a igreja? Nós precisamos responder a duas outras perguntas. O que é a igreja para nós? O que é a igreja para nós? E o que é que nós estamos liderando? A igreja é o povo de Deus em missão no mundo. Essa é uma resposta. Responder isso faz com que a gente tenha uma visão da igreja voltada para fora também. Okay? A igreja existe para estar com Deus em missão no mundo, alcançando pessoas e trabalhando por aquilo que Deus está fazendo, não apenas em favor dela, mas através dela, no mundo. Ok? Uma outra resposta que a gente pode dar é que a igreja é o povo separado por Deus para Ele. Ok? Essa geralmente é a resposta mais tradicional que a gente tem a respeito da igreja. Ela não está errada, mas ela é uma resposta limitada. Porque aqueles que são chamados por Deus para ser dele, são chamados por Deus para serem enviados por Ele. Ok? Então, a outra pergunta, o que é que nós lideramos? Vem um pouco daquilo que a gente falou ontem. Quem estava ontem aqui? Deixa eu ver, só ter uma noção. A maioria, ok. Então, aquilo que nós conversamos ontem. Qual é o nosso negócio como igreja? Pergunta, qual é o nosso negócio como igreja? Fazer discípulos, né? Esse é o nosso negócio. Nós somos discípulos e fazemos discípulos. A igreja é uma comunidade de discípulos, ok? A igreja não é um lugar para eventos. A igreja não é uma reunião de religiosos. A igreja é uma comunidade de discípulos. Discípulos são pessoas que estão aprendendo a viver a sua vida em Jesus, pensando como Ele, falando como Ele, fazendo o que Ele faz. Então veja, é muito diferente um pastor ou um líder da igreja liderar uma comunidade de discípulos, que é gente que está dizendo, ok, a gente quer aprender a viver com Jesus. E a gente liderar uma comunidade de membros. No sentido tradicional da palavra, né? Eu me tornei membro da igreja, dou meu dízimo, então eu tenho meus direitos. É diferente. É muito diferente. Então, o que nós lideramos? Aí eu vou repassar algo que eu mostrei ontem para vocês, para quem não estava aqui. A igreja, ela é apresentada para nós nas Escrituras como esse povo do reino, ok? A igreja é o contexto onde o reino de Deus deve ser percebido com mais significância. Presta atenção nisso. A igreja não é o reino. O reino de Deus é maior que a igreja, mas a igreja é o povo do reino. A igreja, na presente era, no presente momento, é aonde, então, essa realidade do reino de Deus, que é maior que a igreja, deveria ser percebida.
pela sociedade, pelo mundo, pelas pessoas, de forma mais nítida. Aí eu mostrei ontem aquele texto, né, de Efésios 1, 22 a 23. E aí eu estou citando 3, 8 a 10 também, que mostra para a gente que Cristo é o Senhor de todas as coisas. Isso significa que todo mundo, esse círculo maior, representa todo o universo, o visível e invisível, todo mundo está já debaixo do senhorio de direito de Jesus. Aqui, quando a gente fala Cristo, a gente não está, isso é importante, eu desenvolvi isso mais ontem, hoje eu vou só mencionar, mas é importante você entender que quando a gente fala Cristo aqui, nós não estamos só apenas pensando no Logos, na palavra, na segunda pessoa da Trindade, certo? Nós estamos pensando no homem encarnado, Jesus, no Deus encarnado em Jesus. Quando ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ele está falando isso como um ser humano perfeito que viveu, morreu e ressuscitou. Como Deus, ele sempre teve toda a autoridade nos céus e na terra. Nunca perdeu essa autoridade nos céus e na terra. Sempre foi dele. Okay? O que ele está dizendo é que ele viveu como um ser humano e como um ser humano ele venceu. O que eu e você deveríamos fazer e não conseguimos fazer, ele fez. Então agora tudo é dele. Não só dele como Deus, mas dele também como um ser humano. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Não tem mais nada na mão do diabo. Mais nada. Lembra na tentação? Em Lucas eu acho que é a segunda tentação. E Mateus é na terceira. Mas Satanás chega para Jesus e ele mostra para Jesus os reinos do mundo. Vocês lembram disso? E ele fala assim, se você se prostrar e me adorar, todos esses reinos eu te darei, porque eles me foram dados. Lembra que Satanás fala isso com Jesus? Por que ele fala isso com Jesus? Quem que deu para ele? Não foi Deus que deu. Fomos nós que demos. É verdade que ele é um mentiroso, né? Então ele não está contando a verdade ali, né? Não é bem que nós demos. Ele usurpou. Ele enrolou lá os nossos pais, o Adão e Eva no Éden, eles romperam com Deus, tudo aquilo que estava nas mãos deles, Satanás conquistou agora. Passou a ficar nas mãos do diabo. Por isso que as Escrituras dizem que o mundo jaz no maligno. Não é? Mas só que Jesus vem e ele vence. Ok? Agora, como um ser humano, ele vence o diabo. Ele vence Satanás. E ele pega de volta. Através da sua morte e da sua ressurreição. Então, aquilo que Satanás está oferecendo para Jesus, Jesus recebeu do Pai. Ele não quis receber do diabo. Ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. O que Satanás está dizendo para ele é meu, eu te dou. Basta você desobedecer a Deus. Não precisa sofrimento, não precisa morrer, não precisa de cruz, não precisa nada disso. Vamos fazer um negócio entre nós aqui. O negócio é bom. Não foi isso que você veio fazer? Você não veio pegar os reinos de volta para o Pai? Eu te dou, te devolvo tudo. Basta me adorar. Tentação para Jesus. Pensa, não precisar enfrentar a cruz. Não precisar sofrer e cumprir a missão. Mas Jesus, esse não é o caminho do Pai. E Jesus rejeitou. Jesus seguiu o caminho do Pai. Ele morreu e ele ressuscitou. E aí o Pai pegou tudo, porque é dele, não é de Satanás, tirou de Satanás e deu de volta nas mãos de Jesus. Não como o Filho, Logos, verbo, mas como o Filho do homem. Ok? Então Jesus, ele se tornou o Senhor de todas as coisas. E ele já é Senhor de direito sobre todas as coisas. Mas para que fique evidente agora que ele já é Senhor de direito sobre todas as coisas, então Deus deu a Jesus a igreja. Okay? Então veja, é na igreja hoje, pelo menos deveria ser, que o mundo, mas de acordo com Paulo, abre a sua Bíblia em Efésios 3, 8 a 10, olha só, mas de acordo com Paulo, não só o mundo, eu não peguei minha Bíblia, peraí. Mas de acordo com Paulo, não só o mundo visível, mas também o mundo invisível, reconhece através da igreja
a realidade do reino de Deus e do governo de Deus em Jesus Cristo. Olha só o que o texto diz. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. A intenção dessa graça, qual é o mistério? O mistério é que Deus tem um povo, e esse povo não é Israel. Ok? Geopolítica. Esse povo é a igreja. A igreja é o povo de Deus, eleita por Deus, desde antes da fundação do mundo. Efésios 1. Ok? E Paulo está explicando como é que isso se torna concreto dentro da história. E aí ele diz, a intenção dessa graça era que agora, olha só, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridade nas regiões celestiais. Olha que coisa. Os próprios principados e poderes, certo? Espirituais, reconhecem a soberania de Deus, a sabedoria de Deus, agora, através da igreja. Isso é muita responsabilidade, não é? Isso precisa fazer a gente orar, pedir perdão, falar, Deus, que isso? Como a gente está vivendo como igreja? O que a gente está demonstrando para os principados e potestades sobre a tua sabedoria? Eu fico pasmo quando eu vejo algumas coisas sendo feitas pela igreja, né? Então, como eu falei ontem, eu não fico escandalizado com as coisas que o mundo faz, eu fico escandalizado com as coisas que a igreja faz. Então, o mundo jaz no maligno, eu vou me escandalizar com o que o mundo faz? O problema é do mundo. Agora, quando eu olho para a igreja, e aí eu vejo algumas coisas sendo feitas pela igreja, isso me escandaliza. Gente, como é que a gente está expressando a multiforme graça de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, a multiforme santidade de Deus, o multiforme poder de Deus, agindo assim? Usando os mesmos métodos, as mesmas intenções. A gente não está mostrando nada diferente. Se eu não perdoo, o mundo também não perdoa. O mundo aceita os iguais. Olha aí todo esse negócio que está já enchendo a paciência, né? Esse negócio todo aí do movimento homoafetivo, homofóbico, sei lá o que é. Por que o mundo faz isso? Porque o mundo só aceita os iguais. Se você não for igual a ele, ele não vai te aceitar. Mas a igreja não é assim. Na multiforme graça de Deus, nós aceitamos todos pela misericórdia de Deus. O sujeito não tem que ser igual a mim. Eu o aceito. Não significa que eu concordo com ele. Eu discordo dele, mas eu sou capaz de aceitá-lo. Meu filho, eu discordo do seu estilo de vida. Mas eu aceito você. Mas o mundo não consegue entender assim. Por quê? Porque o mundo só aceita os iguais. Ele só vai ser aceito por você se você concordar com o que ele está fazendo. Senão ele vai achar que você não aceita. Por quê? Porque o mundo só aceita os iguais. É assim que o mundo age. Mas assim a igreja não age assim. Ou pelo menos não deveria agir assim. Eu quero passar rapidamente com você então. Essa parte eu não vou me deter muito. Quero passar rapidamente apenas uma visão bíblica geral da igreja. Okay? Quando a gente lê as escrituras, o que as escrituras mostram para nós sobre a igreja? Então veja. A igreja é já a expressão do que é a humanidade redimida. Ok? Nós somos redimidos pelo Evangelho. Então, quando a Bíblia fala da igreja, a igreja está falando de uma humanidade redimida. Ela não está falando de uma humanidade perfeita. Ela está falando de uma humanidade redimida. Nós não somos perfeitos, nós somos redimidos. E nós temos, como igreja, que ter essa humildade diante do mundo. A gente tem que parar de ficar se defendendo. Certo? Os outros falam, mas vocês fizeram isso então. Lamento, a gente fez porque nós não somos perfeitos, nós erramos mesmo, pecamos, pedimos perdão, mas nós somos redimidos. Entendeu? Nós somos uma humanidade redimida. Segundo, nós somos um povo que tem uma vida bondosa. É um povo que tem uma vida que é marcada pelas boas obras. Veja, isso aqui tem que lembrar de ontem, tá? Quem estava ontem aqui, a vida de Jesus, não é isso que Jesus é? Jesus não é bom. Paulo fala que Deus preparou as boas obras para que andássemos nelas, desde antes da fundação do mundo. Ou seja, uma vez que eu sou transformado, redimido, então agora eu tenho um estilo de vida bondoso. Olha só como é que a multiforme graça é estranho, não é? Aí você pega uma igreja onde as pessoas não são bondosas. Como é que a gente faz?
O sujeito é ruim. Como é que a gente faz? Não dá certo. 3, de um povo que vive dirigido pela palavra de Deus, pela prática da palavra de Deus. Quando a gente professa a nossa fé, a gente diz, pelo menos dizia, né? Espero que a gente continue dizendo, uma das coisas que a gente afirma na hora da profissão da nossa fé, do batismo, é que nós cremos na palavra de Deus como única regra de fé e prática. Não é? Ou seja, a gente está dizendo que a gente acredita que aquilo que está escrito nas Escrituras dá para viver de acordo com aquilo. Não é? Então eu fico desesperado quando eu começo a encontrar uns crentes que dizem assim, mas isso era para aquela época. Né? Não, mas isso Jesus disse lá. Meu filho, ele disse lá, mas vai para hoje. A gente tem que ver como é que se aplica hoje. O aplicar hoje é diferente do aplicar daquela época, porque mudou o mundo. As coisas mudaram, mas é a mesma realidade. Então a gente tem que perguntar, ok, isso que ele ensinou lá, que era feito assim, como é que a gente aplica hoje aqui? Dentro dessa nossa cultura, dentro dessa nossa realidade. Mas o princípio não muda. A única coisa que mudou é toda aquela lei cerimonial que tinha no Antigo Testamento, que era para mostrar como é que era difícil, né, a gente chegar diante de Deus, porque Deus é santo. Acabou tudo isso. Jesus rasgou o véu, ele é o único caminho. Agora é muito fácil chegar na presença de Deus. Não tem mais dificuldade. Ok? Mas o restante dos ensinos das Escrituras estão aí funcionando. E a gente crê nisso, a prática. A gente, por exemplo, as Escrituras nos dizem que é sábio os pais corrigirem seus filhos. Os psicólogos, tem psicólogos aqui, te amo, te respeito, ok? Mas você está errado. Na psicologia ensina que não, nós não podemos contrariar os nossos filhos. Quem que você segue? O que os psicólogos estão dizendo ou o que as Escrituras estão dizendo? Não, isso funcionava lá, hoje não funciona mais. É prática. Veja, eu não estou dizendo que se faz da mesma forma. Eu estou dizendo que o princípio é o mesmo. Ok? Naquela época podia ser lá, o pai podia espancar o filho, mas nós evoluímos, entendeu? Não é assim. Mas isso não significa que a gente não tenha que corrigir o filho, não tenha que educar o filho. Ok? Muito bem. 4, a Bíblia nos apresenta a visão da igreja como um povo puro, no sentido de santo e irrepreensível. Ok? Um povo puro. Não é um povo que não erra, ok? Mas é um povo que lida com os seus erros. Dr. John Stott, ele dizia assim, a diferença entre um pecador da igreja e um pecador que está fora da igreja é que o pecador da igreja reconhece o seu pecado. Ok? Ou seja, a gente lida com ele, né? Enquanto do fora, eu não errei, eu não fiz isso. Mas na igreja, não, isso está errado mesmo, eu vou tratar disso aí. 5, um povo preocupado com a justiça. Né? A Bíblia mostra isso para a gente, Deus é um Deus justo. Então a igreja é composta por um povo que se preocupa, sim, com a justiça. Aquilo que é injusto nos incomoda. A gente ora em relação a essas coisas. A gente quer ver atitudes diferentes sendo tomadas. Porque é injusto. Não apenas com a igreja. Qualquer injustiça. Nós nos posicionamos contrários. 6, de um povo que busca satisfazer as necessidades dos outros. Não é isso que a Bíblia mostra para a gente? Entre eles não faltava nada, vendiam o que tinham, socorriam, ajudavam os pobres. Não é? Eu acho interessante, outro tempo atrás eu estava fazendo um estudo nos evangelhos de novo, e eu percebi um negócio. Viu, pastor? Não sei se o senhor já percebeu isso. Mas me chamou a atenção algo que eu nunca tinha parado para pensar, para notar até então. Não tem um único caso, em nenhum dos evangelhos, de Jesus atendendo a alguma necessidade específica dos apóstolos. Vocês já notaram isso? Os apóstolos não pedem nada para eles. Tem as histórias, os outros vêm, quer que cura, quer que liberta, quer que faz não sei o quê, quer que faz não sei o que mais. Mas os apóstolos não pedem nada. Os discípulos não pedem nada para eles. Não tem um caso de Jesus resolvendo alguma coisa dos... Aí, tem lá a sogra de Pedro, mas Pedro não pediu. Pedro não queria que Jesus curasse a sogra. Brincadeira. Brincadeira. Até dizem que Pedro negou Jesus por isso, né? Curou minha sogra. Não, é brincadeira. Sogra é uma bênção. Não, mas agora falando sério. No texto, não diz que é Pedro que pede. Fala que Jesus chega na casa de Pedro e a sogra está enferma e Jesus a cura.
né? Jesus a cura. E ela passa a servi-los. Olha que interessante, né? Mas você não tem caso de discípulos dos apóstolos, só, Senhor, estou com uma necessidadezinha aqui, né? Estou com a unha cravada, será que o senhor podia fazer uma oração? Né, e tal. Não tem. Né? O único caso que tem de pedido é um mau pedido. É um pedido infeliz, que é o do Tiago e João, né? Motivado pela mãe, né? Que os meus meninos são tão brilhantes, né, Jesus? Olha, da turma que segue o Senhor, não tem ninguém como os dois. O senhor não vai querer outros ministros, né? Um ministrozinho à direita, outro à esquerda, um da economia, né? Um outro, né? E Jesus fala, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, né? Vocês não entendem nada de reino, viu? Mas é um povo que volta para fora, para ajudar as pessoas, né? De um povo livre do materialismo. Olha que coisa, né? É um desafio para nós hoje, não é? Nossa igreja é uma igreja extremamente materialista. Nós somos moldados por um mundo materialista. E a gente se deixa levar muitas vezes por isso, mas a Bíblia ensina para a gente que a igreja é um povo livre do materialismo. Né? Recebe para dar, é abençoado para abençoar. De uma comunidade de amor e segurança. Se tem um lugar onde as pessoas deveriam se sentir amadas e seguras nas suas limitações, falhas, idiosincrasias, dificuldades, deveria ser a igreja. Veja, eu estou apresentando aqui a visão da Bíblia, tá, gente? Da igreja. Aí a gente vai falar assim, mas a igreja não é assim não. Pois é, então. Então, é o que a gente tem que, se não é, tem que ser. Né? É o que a gente tem que construir. Ok? A pessoa vem para a igreja com medo, né? Não, a igreja tinha que ser o lugar onde as pessoas pudessem vir e falar, gente, estou enfrentando uma luta com a pornografia, está um negócio terrível. E ninguém vai, não, cara, vamos orar aqui por você, nós vamos te acompanhar, todo dia nós vamos ligar para saber, rapaz, não entra não, hein, viu nada hoje não? Não vê, então não vê não, hein, e tal, ficar junto, entendeu? Estou enfrentando uma luta no meu casamento. Então, ao invés de ficar escandalizado, não, aqui, vamos pegar 2 casais aqui que vão caminhar com vocês e tudo mais. Comunidade de segurança, de amor, para ser cuidado, tratado, curado, libertado. A visão de um povo que ora. Olha, tem aquele adesivo no carro que eu acho ridículo, né? Mas ora que melhora, né? Ele é ridículo, mas só que a Bíblia realmente ensina que a gente precisa orar. Não é? Me parece que a gente perdeu um pouco essa dimensão, né, de realmente crer que a oração é um recurso espiritual que Deus nos deu, que faz com que a gente interaja com a nossa vida na realidade do reino de Deus, na vida do reino. O reino que está aqui, ele é naturalmente sobrenatural. Ele não acontece pelo nosso esforço. Ele acontece pela nossa interação com aquilo que Deus está realizando, com aquilo que Deus está fazendo. Veja, mesmo quando Jesus esteve encarnado assim, era assim que funcionava. Okay? A gente às vezes lê os evangelhos, vê Jesus curando, Jesus fazendo as coisas, e a gente tem muito essa tendência de pensar assim, ele é Deus. Mas, de novo, ele é um ser humano perfeito. Mas um ser humano. Quando Jesus está curando, ele não está fazendo isso com o poder dele de segunda pessoa da Trindade. Ok? Ele faz isso em sintonia, através do Espírito Santo, com o Pai. Paulo explica isso, Filipenses 2:5. Né? 5, verso 6. Né? Ele fala que Jesus esvaziou-se, certo? Da sua glória, né? E encarnou-se e se fez servo. Isso não tem a ver com ele esvaziar-se da sua natureza divina, mas tem a ver com ele abrir mão do uso dos seus atributos divinos. Okay? Então, tudo que Jesus fez na terra como um ser humano, ele não fez usando os seus atributos pessoais de Deus, da segunda pessoa da Trindade. Ele fez a partir do poder da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, que está habitando plenamente nele, em interação com o Pai. Deixa eu mostrar um texto para você sobre isso. João 5,19. Quando você vai abrindo lá para você ler, eu vou fazer o contexto para você entender o que Jesus vai falar aí. O que acontece aí é o seguinte, em João 5, Jesus chega num lugar chamado Betesda. Betesda era o SUS lá da época de Jesus.
Tá? O pronto-socorro, né? Não sei o que tem aqui. A Santa Casa. Pensa num lugar aí que tem muito enfermo, muita gente. Era esse lugar. A UPA, muito bem, a UPA da época de Jesus. Jesus chega lá, tem um monte de gente doente. Nos evangelhos a gente lê várias vezes os textos falando que Jesus curou todos os enfermos que lhe foram trazidos. Às vezes diz que ele curou muitos enfermos. Ele chega num lugar que tem um monte de gente doente. Ele vai num cara só, em um único homem, que era paralítico há 38 anos. E ele chega no cara e fala assim, filho, você quer ser curado? O cara dá uma desculpa lá, não, a água mexe, não dá para ir até lá, né, e tal. Aí Jesus fala, levanta, toma o teu leito e vai para tua casa. Ele levanta, cata o leito e vai embora. É sábado. E ele está indo embora para casa carregando o leite. Jesus também não era fogo. Ele gostava de cartear a marra com os... Tem essa expressão aqui? Essa é uma expressão mineira, né? Cartear a marra é arrumar confusão. Ele gostava de arrumar confusão com os religiosos da época dele, né? Podia mandar o cara embora sem o leito. Para que mandar o cara carregar o leito? Né? Não vai mais precisar, o cara não é mais paralítico. Não, mas leva o leito. Aí levou o leito, aí encontrou os religiosos. Os fariseus cruzaram com o cara. Você está levando o leito. É sábado. Vai ser condenado. Não, mas peraí, o cara que me curou mandou eu ir para casa levando o leito. Não tem nada a ver com isso, não. Aí os caras olham, arregalam os olhos. E ao invés deles perguntar assim, mas quem curou você? Eles perguntam assim, mas quem te mandou você carregar o leito? Religioso é assim, cara. Ele não enxerga a bênção. Ele só enxerga o problema. Ele não enxerga, né, o milagre. Aí, só que o cara não sabia. Ele não perguntou o nome de Jesus. Foi um aí, não estou sabendo quem é, não. Aí, mais tarde, ele encontra com Jesus. Jesus falou, tá curou aí? Está comprovado que está curado mesmo? Estou mesmo. Então, não peques para não acontecer coisa pior com você mais, tá bom? Então, agora muda de vida, anda direito, tal, com Deus, né? Aí ele ficou sabendo que é Jesus. O cara vê que ficar na dele, acho que estava com medo de ser expulso, né, da sinagoga, alguma coisa, foi lá e caguetou Jesus. Falou, o cara que me curou foi o tal de Jesus. Aí a turma pegou Jesus, cercou ele lá e falou, rapaz, esse negócio aí de você ficar curando no sábado, tem 6 dias da semana para você fazer as coisas, tá tudo bem, você quer curar os outros, que cure, mas tem que ser no sábado, cura no outro dia, né, e tal. Aí a resposta que Jesus dá é esse verso 19. 5,19. Jesus diz assim, o filho nada faz, a não ser aquilo que ele vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, isso semelhantemente o filho faz. Não é isso que ele diz aí? Nós estamos falando do Logos, da palavra, da segunda pessoa da Trindade, encarnado. E ele encarnado, é aí que você vai entender porque que Jesus fala que o Pai é maior que ele. O Pai não é maior que ele em termos da segunda pessoa da Trindade, da palavra, do Logos. O Pai é maior que ele em termos da função dele como filho do homem. Ele diz, olha, eu encarnado como filho do homem, eu não faço nada por mim mesmo. Eu faço aquilo que o Pai está fazendo. Então, o que o Pai faz, eu também faço. Olha que coisa interessante. O que Jesus está dizendo? Eu cheguei lá e vi que o meu pai estava curando aquele homem. No sábado. Então eu o curei. O que significa que Deus não estava curando mais ninguém ali naquele dia. Só aquele homem. Não é interessante? João 5,19. Tem coisas que Deus faz e que Ele não mostra para a gente o que Ele está fazendo. Então, não tem como a gente fazer. Tem coisa que Deus não está fazendo. E se Deus não está fazendo, é besteira a gente querer fazer. Porque no que diz respeito ao reino, não vai dar fruto nenhum. Agora, tem coisa que Deus faz e que Ele mostra para a gente que Ele está fazendo. É isso aqui que eu e você precisamos nos envolver. Como pessoas e como igreja. Nem tudo que Deus está fazendo é para eu fazer com Ele. Algumas coisas que Deus está fazendo é para Silva fazer com Ele. Nem tudo que Deus está fazendo nessa cidade é para essa igreja aqui fazer com Ele. Mas algumas coisas que Deus está fazendo nessa cidade é para essa igreja aqui fazer com Ele. Deu para entender? Então, nosso trabalho é orar. Orar. Porque
a oração é que faz com que a gente entre nessa sintonia de discernimento com Deus. Né? Então não é ficar dando chute, achismo, modismo. Né? Agora todo mundo está fazendo tal coisa assim, vamos fazer também. Não, vamos orar. Vamos gastar mais tempo orando. Senhor, o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor está fazendo que o Senhor está chamando a gente para fazer com o Senhor? Não é? Deus, cheguei aqui, o Senhor me trouxe para essa nova escola, esse novo trabalho, esse novo bairro, o que o Senhor está fazendo aqui? Me mostra. Né? Me mostra. E o que o Senhor quer que eu faça junto com o Senhor? Ok? Um povo que ora. Um povo que vive com esperança. Quantas vezes Paulo fala isso, né? A tríade de Paulo, amor, fé e esperança. A nossa esperança está no fato de que a gente conhece o fim da história. Isso não te enche de esperança? Pelo menos me enche de esperança. O povo, Apocalipse 21, 22 me conta, me mostra o fim da história. Gente, a nossa história humana tem um fim. E esse fim tem a ver com um Deus bom, transformando tudo isso em um novo céu e uma nova terra. Aonde vai habitar a justiça, aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais morte, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais enfermidade, aonde não haverá mais nenhuma realidade da queda. Esse é o fim. Isso tinha que encher a gente de esperança. Como missiólogo, eu viro e mexo, eu estou falando em conferência missionária. E toda vez que eu vou em alguma conferência missionária falar, sempre tem a turma dos missionários, né, e tal, que trabalha voltado lá para os Oriente Médio lá, esqueci o nome lá, os islâmicos, né, palestinos, islamismos, e fala, o Islã está crescendo assim, o Islã está crescendo assim. Aí chega a minha vez de falar, fala, gente, eu quero dar uma boa nova para vocês, uma boa notícia para vocês. O islamismo não vai vencer. Ok? Eu vou dar uma boa notícia para vocês hoje aqui, meus queridos. Tá bom? E aí, se você está na ala errada, aí muda da ala, tá? Ok? Mas o movimento LGBT não vai vencer. O mundo não vai ser feito por homens que se relacionam com homens e por mulheres que se relacionam com mulheres. Não vai ser assim. Isso vai ser mudado, isso vai ser transformado, isso pode ser assim uma parte da história humana, mas esse não é o fim da nossa história. O fim da nossa história está registrado em Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22. E você leia lá e você vai ver o que é o fim da nossa história. Você vai ler lá quem é que vai ficar fora. Você vai ver lá quem vai ficar fora. Então, o mundo não vai ser dos malvados, o mundo não vai ser de político corrupto, o mundo não vai ser de gente violenta, o mundo não vai ser de gente maldosa, o mundo não vai ser de gente corrupta, não vai ser. O mundo vai ser habitado por justiça. É o que nos diz as Escrituras. E isso precisa encher meu coração de esperança. Por pior que esteja a situação ao meu redor, eu falo, eu sei qual é o fim da história. Eu sei qual é o fim da história. Sabe esse negócio de série? Você assistir série e saber quem é o mocinho, o herói principal, e aí termina com aquele suspense, né? Se o cara vai morrer ou não vai morrer, mas você sabe que ele é o herói principal, então você fala, não, ele não vai morrer. Por pior que esteja a situação, ele não vai morrer, né? E aí a gente tem um herói que morreu, mas ressuscitou. Venceu a morte. Olha que coisa extraordinária. Isso tem que encher o nosso coração de esperança. Outra coisa, um povo que vive sob autoridade. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Nós vivemos debaixo dessa autoridade. Da autoridade no nome de Deus. Não é autoridade para você ficar decretando que vai receber carro novo. Que nem fica aí essas igrejas aí ensinando. Mas é uma autoridade para você poder viver dizendo assim, não, eu tenho autoridade para enfrentar o mal, eu tenho autoridade para enfrentar o meu desânimo, eu tenho autoridade. Se Jesus está dizendo, eu posso fazer. De um povo consciente de que está em guerra espiritual. A gente tem consciência disso? Eu acho que de vez em quando a igreja perdeu essa consciência. Acho que a nossa luta, gente, não é contra carne e sangue, Paulo fala. Nós a gente fica brigando contra movimental, contra pessoa tal. Cara, não é contra a gente que nós estamos lutando. Nós estamos lutando contra principados e potestades, realidades espirituais que estão por detrás disso. De um povo que julga, que não julga os outros. Por quê? Porque Deus vai julgar os outros. É Deus que vai julgar, não somos nós que vamos julgar.
Vai chegar um dia que todo mundo vai estar diante de Deus. Ok? Então, o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu pouco me importo sobre o que os outros me julgam sobre mim. Nem eu mesmo me julgo, porque se eu me julgar, eu vou achar bom. Então, eu fui diante do tribunal de Cristo. E eu fui dado por inocente. Porque a minha culpa foi jogada sobre a culpa de Jesus. Sobre Jesus. Ele foi considerado culpado no meu lugar. Eu sou justificado nele. Nós não precisamos julgar ninguém. Vamos esperar. Deus vai julgar todas as coisas. De um povo que adora. Nós adoramos. Por quê? Porque nós somos deslumbrados com Deus. Com o caráter dele, com quem ele é, com o que ele faz. De um povo que presta testemunho, é luz do mundo. A visão de um povo que é ministrador, ministra sobre a vida de outras pessoas, serve a vida de outros. De um povo que tem uma liderança de servos. Veja, a liderança na igreja não é uma liderança como é a liderança do mundo. Uma liderança que é desenvolvida a partir daquilo que eu vou, como líder, receber de benefícios. A liderança na igreja é uma liderança de serviço. O líder na igreja, o pastor, presbítero, diácono, o líder do ministério de louvor, é uma pessoa que está dizendo, eu estou aqui para servir todos os demais, okay? Com a minha vida, com a minha atenção, minha oração, meu tempo. A visão de um povo que se associa a pecadores. A visão de um povo que se associa a pecadores. Em algum momento da história evangélica, nós começamos a cometer o mesmo erro que Israel cometeu no Antigo Testamento. Você sabe por que Deus levantou a nação de Israel no Antigo Testamento, a partir de Abraão, para se relacionar com ela? Para que através da relação dele com a nação de Israel, todas as demais nações vissem como a relação era e viessem também se relacionar com o mesmo Deus de Israel. Essa era a intenção. Que eles dissessem assim, opa, o Deus de Israel é o Deus que a gente quer também. Abaixo Moloque. Abaixo Baal. Só que Israel, ao invés de viver assim, eles começaram a se deixar influenciar pelas nações ao redor e começaram a olhar para Yahvé como seu Deus particular. O Deus tribal deles. Então, ao invés de eles terem uma vida de testemunho, que fizesse com que as nações dissessem, opa, a gente não quer mais se relacionar com os nossos deuses, nós queremos se relacionar com o Deus de Israel. Eles começaram a dizer, não, aquela nação tem o Deus dele, aquela outra tem o Deus dele, aquela outra tem o Deus dele. E nós temos o nosso. A ponto de Deus mandar, certa vez, um profeta chamado Jonas a Nínive, e ele não queria ir. Por quê? Porque ele não queria que Nínive fosse uma nação que passasse a servir e adorar o Deus de Israel. Em algum momento, na nossa história como um povo evangélico, nós perdemos essa consciência de que Deus nos chamou como povo, como igreja, para que a nossa vida e o nosso testemunho atraia e convide outras pessoas, para que elas venham também, elas adorem, sirvam o Deus que nós servimos e o Deus que nós adoramos. E aí sabe o que a gente começou a fazer? Nós começamos a cometer o mesmo erro de Israel, a criar a subcultura evangélica. Então, nós temos hoje os evangélicos e os não evangélicos. Se você é evangélico, você faz parte desse grupo aqui, ó. E você não se mistura e não se relaciona com aquele grupo lá, porque aquele grupo é do capeta, é do diabo. O importante somos nós. Esse é o movimento gospel. Mas sabe o que é uma subcultura? Uma subcultura é um grupo de pessoas que andam no mesmo caminho da cultura. Só que com modelos próprios. Não é? Mas não é isso que Jesus nos chamou para fazer. Jesus não nos chamou para a gente ser um povo segregado. Jesus nos chamou para ser o sal da terra e a luz do mundo. Jesus nos chamou para sermos um povo que
em relacionamento com Ele, se desenvolve em santidade, a ponto da gente poder se misturar com o mundo e influenciá-lo com a nossa vida, com nossas posturas, com nossas palavras, com nossas decisões, com o modelo do nosso casamento, com a vida da nossa família. Não é? É isso. Mas a gente começou a ficar com tanto medo do mundo, que aí a gente criou a escola que é só dos evangélicos. Olha, uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida foi em relação ao meu filho menor. O menor, ele é desse tamanho, tá bom? o mais novo, né, que está com 18 anos. Foi quando a gente tomou a decisão, o que a gente faz, né? Ele saindo do ensino fundamental, aí nós tomamos a decisão, até na época foi uma decisão baseada na questão financeira. Eu moro num lugar onde o custo de vida é muito alto, e a gente tomou a decisão de mantê-lo numa escola pública, municipal. As escolas lá da cidade de Vinhedo são muito boas, municipais e tudo mais, né, por causa do poder aquisitivo da cidade, né, os professores ganham muito bem, então vamos mantê-los aí. Aí ele saiu do ensino, né, fundamental e foi para o médio. Não é? E aí a ideia era, quando ele for para o médio, a gente passa ele para uma escola paga, né, para ele fazer o ensino médio, né. Mas aí, na época da gente fazer isso, eu comecei a orar, e eu comecei a pensar com ele, e começamos a conversar, e aí a gente tomou uma decisão diferente. Nós mantivemos ele numa escola pública. Olha, para eu não pecar por excesso, eu vou chutar para baixo, ok? Acho que uns 30%, se não for um pouco mais, da efetividade missional da nossa igreja, em termos de batismo público e profissão de fé, foi fruto dessa decisão. Pessoas nessa escola que começaram a ser impactadas pelo Evangelho através da vida e do testemunho do meu filho. Ele estudou 3 anos, ele saiu de lá ano passado. O nome dele e da turma dele, que ele foram se convertendo e discipulando, continua sendo mencionado na escola lá. A gente sabe disso porque tem outros meninos que se converteram e estavam em outros anos e continuam lá. E os professores falam, olha, ano passado estudou aqui um menino, saiu daqui um menino e mais fulano e beltrano, porque aí teve as conversões e eles impactaram a escola deles. Nós, como igreja, precisamos pensar nas escolhas que a gente faz. Eu sempre falo na minha igreja, não resolve muito eu falar isso lá, mas eu sempre falo, e por onde eu vou, e vou falar aqui também, a gente precisava, irmãos, animar os nossos filhos a fazerem escolhas profissionais estratégicas para o reino. Não estratégicas para mamon. Ok? Vai fazer essa faculdade aqui, porque essa faculdade ele vai ganhar bastante dinheiro e vai dar... Gente, o fim da nossa história não é esse. Presta atenção no que a gente está fazendo. Decisões estratégicas. Eu acho que todo cristão deveria pensar, pode nem decidir, mas deveria pensar na possibilidade de ser professor. Fazer curso, estudar para ser professor. Não só de ser universitário, sei lá. Por quê? Olha a estratégia do mundo. Você cria um menino na sua igreja, um filho seu. Não é? Eu tenho, trabalhando com a Mocidade para Cristo, eu tenho um monte de exemplos assim. O menino cresce na igreja, desde pequeno, aprendendo na escola dominical, bonitinho. Aí ele chega e resolve fazer faculdade, universidade. Aí se ele escolher um curso de humanas, ok? Como eu fiz filosofia, ele vai lidar com uma tensão sobre ele marxista, de esquerda, ok?
Eu tenho um menino na minha igreja lá que resolveu fazer ciências sociais. O menino era uma graça. O moleque está totalmente confuso. Por quê? Veja, as universidades são estratégicas para a formação da mentalidade, da opinião. Certo? Das pessoas. E elas estão infestadas. Infestadas. Por mentalidades marxistas, de esquerdas e outras tantas. Okay? Eu não estou dizendo que a gente tem que decretar guerra com isso, não. Deixa eles lá. A questão é que nós não estamos lá. Cadê os cristãos? Por que a gente não está lá? Por que a gente não tem professores universitários? E não só ser professor universitário, mas ser o melhor professor. Porque todo mundo aqui estudou. A gente sempre não tinha aquele cara o professor que era o professor que todo mundo gostava. Né? Era o cara que era bom, dava de aula, mas era o cara que agregava todo mundo, o pessoal gostava do sujeito. Então não é só ser professor, é ser o melhor professor. Jornalistas. Por que nós não temos jornalista cristão? Escrevendo. Articulistas. Da revista Veja. Da Isto É. Por que a gente não tem? Por que nós não temos, por exemplo, roteiristas? A gente vive metendo pau e criticando as novelas que saem na Globo, e eu sou um desses, eu meto pau e critico também, entendeu? As novelas que saem, mas cadê? Cadê os escritores cristãos? Eu não estou falando da gente fazer uma novela que nem está aí agora, os 10 Mandamentos. Não é uma novela bíblica, não. É uma novela contemporânea, só que com gente cristã, que tem a capacidade, a inteligência de desenvolver os valores do reino. E apresentar isso. Cadê? E daí por diante. Daí por diante. Entrar no sal da terra, luz do mundo. Mas esses lugares são cheios de pecadores. Pois é, mas a gente tem que se associar com o pecador. É isso mesmo que a gente tem que fazer. Só que com uma vida tão intensa da vida de Jesus, que as pessoas olhem para a gente e as pessoas queiram a vida que a gente está tendo. Aí a questão é, o que a gente deve fazer para desenvolver uma visão assim para as nossas igrejas? O que a gente deve fazer? Primeiro, a gente precisa construir uma comunidade relacional. Trabalhar pela construção de uma comunidade relacional. A confirmação de que Deus vive no meio da igreja é evidenciada pelo nível de relacionamento de amor que é desenvolvido pelos de dentro e pelos de fora. Jesus diz em João 13:35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Se vocês amarem uns aos outros. Então presta atenção. Por mais importante que seja o ensino bíblico, não é um ensino bíblico que vai demonstrar para o mundo que a gente realmente tem Jesus no nosso meio. Por mais importante que seja as nossas ações sociais, não são nossos projetos sociais que vão demonstrar para as pessoas que a gente tem Jesus no nosso meio. De acordo com Jesus, deixa eu dar mais uma, para dar para a aula de lá, né? Por mais importantes que alguns achem que possam ser milagres e tudo mais, não são milagres extraordinários que vai mostrar para as pessoas que Jesus está no nosso meio. De acordo com Jesus, o que vai mostrar para as pessoas que Deus está entre nós, no nosso meio, é o nível do nosso amor, uns pelos outros. E de nós pelo mundo. Pelas necessidades das pessoas no mundo. Segundo, nós precisamos desenvolver discípulos e não apenas convertidos. Foi o que eu falei ontem. Essa é a ordem que Jesus nos deu. Mateus 28, 18 a 20. Vão e façam discípulos. Para que nós ponhamos em prática o nosso processo de discipulado, a gente precisa considerar algumas coisas. Primeiro, o desenvolvimento de estruturas adequadas. Vinho novo em odres novos.
aqui, presta bastante atenção. Não, eu não estou colocando isso com a ideia de que a gente tem que acabar com nossas estruturas, entendeu? E mudar coisas por mudar. Eu acho que mudança por mudança não resolve nada. Entenda bem isso. Não é você ter um culto mais contemporâneo, não é você ter um louvor, né, com músicas mais atuais. Não são essas coisas que vão fazer discípulos. Ok? Nós precisamos pensar em como nós usamos as nossas estruturas e se essas estruturas que nós temos estão gerando discípulos. É isso que a gente precisa pensar. Então, por exemplo, tem gente que diz assim, a escola dominical acabou, a gente não tem que parar com a escola dominical, temos que... Depende, você pode usar, a pergunta é, a escola dominical é usada para formar discípulos? Como é que a gente pode ter uma melhor estrutura numa escola dominical para cumprir com isso? Para cumprir com a tarefa de formarmos discípulos? Como é que nós podemos usar essa estrutura que viabilize isso? Como é que, por exemplo, um coral pode cumprir com isso? Então, os coralistas estão lá, vão vir, vão ensaiar para a música de domingo. Opa, mas não é só isso não, aqui no nosso coral nós vamos ter o compromisso aqui de caminhar junto, investir um na vida do outro, prestar conta um para o outro, poder pastorear um a vida do outro, corrigir um ao outro. Opa, você tem um coral com um processo de discipulado, ok? Então a gente tem que pensar como a gente desenvolve estruturas que comportem a formação de discípulos. A gente precisa levar em consideração, para a gente ter discípulos e não só convertidos, o processo sacerdotal e interpessoal. Ou seja, todos são capacitados para ministrar, mutualidade. Você não gera discípulos se a visão da igreja é que existe um grupo de pessoas restritas, e às vezes é até um ou dois, né, sei lá, um grupo restrito para servir os demais. Não, o grupo de líderes é para equipar os demais, para que todos possam ministrar uns para os outros, todos possam servir uns aos outros, todos sejam capacitados para cuidar uns dos outros. Essa é a visão bíblica. Deixa eu mostrar um texto para você. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Olha só que interessante. Capítulo 5, versículos 12 a 15. Nesse texto, Paulo fala do ministério pastoral, do pastor, do líder, e do ministério pastoral da igreja. Olha só, os dois primeiros versículos, 12 e 13, ele fala do ministério pastoral dos líderes. Olha o que ele diz: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Então, o trabalho pastoral dos líderes é liderar as pessoas no Senhor e aconselhá-las, conforme a orientação da palavra. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Ou seja, não fica tendo briga entre líder e o povo. Não fica tendo essas brigas. Vivam em paz, os líderes com o povo. Mas agora no verso 14 e 15, ele vai falar do ministério pastoral da igreja. Presta atenção, não é mais dos líderes. Olha só o que ele diz. Exortamos vocês, irmãos. Não os líderes. O que ele vai falar agora não é apenas para os líderes, é para os irmãos, é para a igreja. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Veja, vocês, irmãos. O sujeito lá não está vindo na igreja, pastor. O senhor precisa ir visitar ele. Não. Pô, o irmão lá não está vindo na igreja, está ocioso. Vamos fazer uma visitinha para ele? Vamos lá. O fulano está falando mal, está agindo mal com o outro. Não precisa chamar pastor, não precisa chamar presbítero. Vai lá você. Reúne com o irmão. Fala, irmão, vamos sentar aqui, vamos orar. Sua atitude está errada. Jesus precisa ministrar no teu coração. O Espírito Santo precisa quebrar.
o vaso aí, fazer de novo. Vamos sentar. Ô, o cara deu trabalho. Opa, aí chama os presbíteros. Irmão, vamos lá comigo. Ó, tentei o cara, mas o cara continua dando trabalho. Chama o pastor. Aí vai o pastor, o presbítero lá, conversar com o sujeito. Mas veja, advirtam os ociosos. Cuidem daqueles que estão desanimados. Ei, Paulo está falando para a igreja fazer isso. Então, para a gente fazer discípulos, nós temos, agora eu vou falar aqui para nós pastores, tá? Pastores, presbíteros. Para a gente fazer discípulos, nós temos que empoderar a igreja. E nós temos que liberá-la. Liberá-la. Nós precisamos deixar a igreja ser igreja. Nós precisamos deixar a igreja ser igreja. Nós precisamos deixar os presbíteros serem presbíteros. Nós precisamos deixar os diáconos ministrarem. Nós precisamos acreditar que o Espírito Santo de Deus está trabalhando na mutualidade. E não apenas em nós. Precisamos levar em consideração a contextualização. Não adianta a gente ir atrás de copiar a igreja, gente. A igreja lá e tal, fez um trabalho assim, maravilhoso, eles fazem o louvor assado, eles têm um negócio, vão trazer e vão fazer aqui igual. Não. Ok, você pode olhar, pode aprender, mas aí tem que contextualizar. O que esse negócio aí funciona aqui? O que disso aí dá certo entre nós? O que não dá certo entre nós? Não é para copiar. A minha igreja, por exemplo, ela faz parte de uma rede de igrejas que é ligada a um movimento do Atos 17. São igrejas que têm essa visão centrada no Evangelho, missional, e são ligadas, geralmente pelo processo da plantação de igreja do centro que eu falei, do CTPI. A minha igreja é uma igreja muito diferente de várias dessas igrejas. Porque o nosso contexto é diferente. E tem outras igrejas que estão ligadas à nossa que é muito diferente da minha. Porque o contexto é diferente. Veja, a ideia é a mesma, centradas no evangelho missional, mas o jeito de ser da igreja, o jeito de fazer a igreja. Tem uma igreja na nossa denominação hoje que ela é muito famosa, para alguns para o mal, para outras para o bem, que é a Igreja Presbiteriana Chácara Primavera, em Campinas, do meu amigo Ricardo Agreste. E eu vejo que às vezes algumas pessoas vão visitar a chácara e eles participam do momento de louvor da chácara, e o momento de louvor da chácara é um momento assim, as pessoas ficam sentadas, a turma canta, meio que se apresenta, E aí eu vejo às vezes algumas pessoas voltando para suas igrejas e querendo implantar esse sistema, dizendo, não, isso é uma igreja missional. Veja, isso não faz da igreja ela ser missional. No caso da chácara, isso faz dela uma igreja missional, porque isso tem a ver com o público que ela está alcançando. Na minha igreja, isso já é muito diferente. A gente vai começar lá o nosso louvor, falando bom dia, o líder de adoração da minha igreja é meu filho, e ele vai para frente, geralmente fala bom dia pessoal, e lê um texto bíblico, alguma coisa, e diz assim, vamos ficar em pé? Ou seja, é diferente. Não é sentado. Você não tem uma igreja missional porque o louvor da sua igreja, o pessoal é sentado e canta música da bossa nova, do pessoal do Jorge Camargo e Guilherme Kerr. Não é isso. A sua igreja não é missional porque ela não tem coral. Não é isso que faz a sua igreja uma igreja missional. A igreja pode ser missional e ter coral. Esse ano lá o pessoal está tentando montar um coral na nossa igreja lá. Não são essas coisas. Ok? Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar as ideias, a essência, o princípio e contextualizar. Não um modelo. Não um modelo, o princípio. O princípio. Ok?
Então, como é que a gente faz discípulos? Não é simplesmente copiando o modelo de uma outra pessoa. É como é que dentro da nossa realidade, no nosso contexto, a gente consegue fazer isso. Por fim, a gente tem que considerar a meta final do discipulado, que é a formação de servos. Gente disposta a doar pelos outros, a se doar pelos outros como Cristo se doou. Porque ontem eu fiz a pergunta, né? O que é ser um discípulo, né? Que eu fiz essa pergunta para saber se o que eu estou fazendo é discípulos. Aí a outra pergunta que eu fiz é o seguinte: quando é que eu sei que a formação do discípulo deu certo, né? Como eu sei disso? Aí a conclusão que eu cheguei é que a formatura de Jesus, você sabe onde está a formatura dos 12? Nos evangelhos? Eu cheguei à conclusão, vejam, uma conclusão minha, tá, gente? Pode estar errada. Mas eu cheguei à conclusão de que a formatura, como é que chama? Colação de grau, né, dos discípulos de Jesus, os 12, dos apóstolos, está lá em João 13. O diploma, uma bacia e uma toalha. Porque Jesus diz assim para eles: ninguém quer lavar os pés uns dos outros, né? O problema deles não era lavar os pés de Jesus. Qualquer um ali ia querer lavar os pés de Jesus. Tranquilo. O problema era o Pedro pensar: pô, eu vou ter que lavar o pé do João, cara. Ah, não vai dar. Não. Do João, não. Não, do João, não. Né? O Tiago fala assim: não, pô, vou lavar o pé do André. Ou o Bartolomeu. Rapaz, o pé do Bartolomeu ninguém merece. Né? O problema é que eles tinham que lavar os pés dos outros também. Eles não queriam. Isso não acontece com a gente? Né? A gente fala, servir Jesus é uma maravilha, né? Pois é, meu. Só que para servir Jesus você tem que servir os irmãos. Aí os irmãos já não é tão maravilhoso assim servir, né? É que nem alguns amigos meus lá do Nordeste, né? Que eles brincam lá que tem a saudação nordestina, né? Dos crentes nordestinos. Sabe como é que é, irmão? Não? Essa é a paz do Senhor. Porque Deus é bom, o diabo é ruim e os irmãos são mais ou menos. Ninguém quer servir os irmãos, porque todo mundo é mais ou menos. Aí Jesus vai, lava os pés de todo mundo, inclusive de Judas Iscariotes, porque ele estava lá, ok? E quando ele termina, ele diz assim: vocês entenderam aí o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e fazem bem, porque eu sou isso mesmo. E se eu, sendo mestre e senhor, lavei os pés de vocês, então vocês vão e lavem os pés uns dos outros. Essa foi a formatura dos discípulos. Então, qual que é o produto final do discipulado? Servos. Servos. Eu sei que está dando certo o processo de discipulado que eu estou usando na minha igreja, não é meramente porque as pessoas estão sabendo mais sobre a Bíblia. O que é muito bom e tem que acontecer. Mas é porque as pessoas começam a servir umas às outras. Sabe essa briga que a gente tem que pegar no laço? Gente, para vir para o servir. Gente, pelo amor de Deus, alguém para o Ministério de Criança, né? Por favor, o CP, a gente está precisando. Isso começa a acabar. As pessoas começam a dizer: eu quero carregar cadeira. Ei, eu quero hoje ficar lá com as crianças. Eu posso enrolar os fios? Ei, servos. Servos é o resultado do discipulado. Terceiro, desenvolver atividades que visem equipar o povo. Essa é a nossa próxima meta. Como líderes, nós precisamos resistir à tentação de sermos meros promotores de atividades. A gente precisa tomar cuidado com isso na igreja. Igreja não é lugar de eventos. A tarefa de líderes não é entreter o povo de Deus. Veja, eu não estou dizendo que a gente não possa ter eventos, ok? Eu estou dizendo que o objetivo não é esse. As atividades, elas visam essa perspectiva do discipulado, de equipar o povo, de treinar o povo, de capacitar o povo. Né? Igrejas que vivem só de eventos, elas não têm um futuro longo, não. Okay? Toda vez você tem que bolar um evento novo para animar o povo. Não, igreja vive de serviço. Do povo se entender como estamos aqui para servir uns aos outros e servir o mundo.
Então, os líderes têm como tarefa equipar os santos, como a gente já falou de Efésios 4:11. Essa é a tarefa dos pastores, dos presbíteros, equipar os santos. Precisamos desenvolver uma dinâmica, então, adequada para equipar. Como é que a gente faz para poder equipar a igreja? Primeiro, a gente precisa de ensino formal e informal. Ok? Porque lembra de ontem, né? Discipulado não visa apenas você dar ideia, conhecimento intelectual para as pessoas. Discipulado visa a formação da vida da pessoa na vida de Jesus. Então isso não acontece apenas com ensino formal. Precisa de ensino formal e precisa de ensino informal. Okay? Ou seja, o formal é esse, escola dominical, um dia como esse aqui, mas o informal é no dia a dia. Né? É quando você sai com o cara, você se encontra com o cara, ele vai fazer uma visita com você, ou então vocês estão juntos fazendo alguma coisa e aí você está ali orientando, ensinando a pessoa está olhando para a sua vida e aprendendo com a sua vida, com as suas posturas, suas atitudes. Segundo, a gente precisa de exemplos amadurecidos para equipar os santos. Olha só, vou dar um exemplo. Você tem um casal jovem, acabou de casar, 2 anos de casado. Aí, aquele casal começa a ter algum tipo de dificuldade no casamento. Ok? Você tem 2 maneiras de lidar com isso. Quando a gente olha para a igreja e a gente começa a ver os casais, né, e tudo mais, e saber de algumas dificuldades, a gente fala assim, puxa, a gente precisava fazer um encontro de casais. Né? Vamos fazer um retiro de casais. Veja, nada contra encontro de casais e retiro de casais, tá bom? Mas só que isso é um modelo formal. Você vai lá, vamos estudar, ou então, pastor, aquele casal está tendo um problema, né? Vem para mim assim. Aí eu vou sentar com eles para estudar a Bíblia com eles, explicar para eles sobre o casamento. Tá? Tudo bem. Agora, o sujeito sai dali, daqui 2, 3 semanas, 1 mês, ele está com um problema de novo. Aí de novo eu tenho que sentar com ele. Vou sentar de novo com ele. Mas só que se eu prestar atenção, eu vou perceber que está faltando algo nessa formação. O que está faltando? Modelo. Modelo. Está faltando um molde, né, para ele ser modelado. Então, olha só como isso funciona em termos de igreja. Né? Uma igreja que vive em discipulado, que vive missionalmente. Eu chamo o casal para conversar, e aí eu tenho na minha igreja alguns casais que têm 20 anos de casado. Aí eu chamo esse casal e falo assim, irmão, eu quero pedir para você um favor. Eu gostaria que nos próximos 6 meses, vocês andassem perto desse casal novo aqui, ó, esse casal jovem, tá vendo? Né? Olha, leve-os para cá de vocês, almoce com eles, ande com eles. Eu quero que eles vejam o casamento de vocês funcionando. Eles podem continuar vindo no meu gabinete estudar comigo a Bíblia. Mas agora vai ter um outro poder. Porque ele vai começar a ver como é que 2 casais que estão há 25 anos, 20 anos casados, vivem o seu casamento. Eles vão começar a ser modelados por aquele casal. Eles vão ver como é que eles resolvem os seus conflitos. Entendeu? Não é só teoria. Eles têm um modelo prático. Eu usei o exemplo de casal, mas é a mesma coisa para jovem e adolescente. A minha igreja lá, por exemplo, nós temos vários adolescentes, como eu falei, agora frutos desse trabalho do meu filho, nesses anos aí, então começaram a vir outras pessoas, que vêm de famílias completamente estruturadas. A própria namorada do meu filho, mais novo, né, é uma dessas que se converteu dentro desse processo todo, e ela foi adotada assim para a gente, né? E eu falo na minha igreja, eu falo, gente, tem um monte de adolescentes jovens, esses meninos precisam de modelos de pai, precisam de modelos de mãe, eles precisam ver, então vocês precisam levá-los, convidá-los para ir à casa de vocês, aqueles que têm filhos, né, de vocês, leve-os lá, deixe eles ver o seu relacionamento com seus filhos, né, convide-os para ir na casa de vocês, para almoçar em casa, ande com eles, né, e eu tenho vários que vão na minha casa, né, e isso muda completamente a vida deles. Porque eles têm modelo. Ok? Então nós precisamos de modelos amadurecidos para essa
para esse equipar dos santos. Outra coisa, nós precisamos de acessibilidade e abertura para novos relacionamentos. Nós não podemos ser... Oi. Não, sim, pode falar. Não, beleza, vai. Uhum. Nós já vimos e temos experiência nisso. Uhum. Mesma coisa com juventude. Parece que hoje os jovens são inacessíveis àqueles que estão um pouco mais maduros. Uhum. Porque esse aí está ultrapassado, já não tem mais o que falar. E vai absolutamente contra. Absolutamente contra, exatamente. Exatamente, eu concordo com você. Não, uma boa participação. Não tem nenhuma. Uhum. 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 Mas não é só o seu ambiente, não. Essa é uma realidade que está presente hoje no mundo, de forma geral, e igrejas, né? E de novo, a igreja é o lugar onde a gente pode resgatar isso. Não é? Um dos meus mentores, né, uma vez me falou um negócio que eu nunca tinha parado para pensar e eu achei muito interessante. Ele falou assim, é interessante que sobre esse negócio da geração mais nova de hoje, né, geração Y, a Z, achar que não precisa da geração mais velha, por causa da internet, nós sabemos tudo, a gente não precisa de vocês, são ultrapassados, sabe, né? Ele falou assim, na plenitude do reino, você tem 24 anciãos assentados nos tronos, não 24 jovens. Né? 24 anciãos. Okay? Então, as escrituras sempre fazem essa conexão, né, para a gente, da importância da sabedoria dos mais velhos, unida à força dos mais jovens. Ok? E a igreja, a gente não pode abrir mão disso. A gente tem que trabalhar e lutar para resgatar isso. Okay? A sensibilidade e abertura para novos relacionamentos seria uma outra questão aí. Nós vamos tomar cuidado para que essa parte do equipar o povo possa acontecer. A igreja ela tem que estar sempre acolhendo, né, novos, dando espaço para novas pessoas. É um perigo quando a gente pega, por exemplo, um ministério e a gente acha que ninguém mais pode entrar naquele ministério. Né? Aquilo ali é só aquele grupo. Né? É uma tentação quando você, por exemplo, é um exemplo aleatório, tá, gente? É que é um exemplo bem fácil da gente visualizar o que eu estou tentando mostrar. Você pega, por exemplo, um grupo de louvor na sua igreja que agora está redondinho. Né? Você deu aquele trabalho para chegar lá, né? E agora todo mundo toca bem, aquele negócio. Aí esse grupo não quer mais abrir espaço para ninguém entrar. Porque, então, o menino vem e não toca tão bem bateria, o outro não toca tão bem, mas tem que abrir espaço, tem que deixar vir, tem que deixar entrar, tem que deixar ser ruim de novo um pouquinho, entendeu? Para que possa haver essa formação. Progressão nas estruturas. De novo, mudança por mudança não tem sentido, mas quando a gente começa um processo de igreja missional, de uma eclesiologia missional, a igreja começa a viver, ela começa a crescer, ela se revitaliza, novas realidades, nova vida começa a brotar, e aí às vezes alguns vasos você vai ter que mudar. Entendeu? Não tem jeito, porque senão não cresce. Né? Isso gera um pouco de incômodo às vezes, assim, já deu meu tempo aqui da primeira, né? Um pouco de incômodo assim para a gente. Né? A minha igreja lá, por exemplo, nós plantamos. Então quando a gente tinha
tem uns platôs de crescimento que a gente chama, né? Quando a gente tinha lá um grupo de 40 pessoas, era facinho. Né? Eu olhava assim, falei, fulano não veio. Beltrano faltou. Essa semana eu tenho que visitar fulano e Beltrano. Saber se está tudo bem, o que está acontecendo. Então, numa batida de olho, eu sabia de todo mundo. Geralmente, acabava o culto, nosso culto lá sempre foi de manhã, o pessoal falava assim, gente, no outro domingo, nós vamos, depois do culto, nos reunir na casa do fulano, nós vamos almoçar lá. Cada um traz um negócio, tá? Beleza. Aí no outro domingo, todo mundo vinha, tinha um culto, saía todo mundo, já tinham trazido as coisas, reunia na casa de alguém lá, e todo mundo juntava as panelas e comia junto. Aí nós fomos para 80. 80 já olhava assim, já ficava meio em dúvida, será que fulano veio? Né? Não vi se Beltrano teve hoje aqui, né? Mas ainda estava fácil, porque aí eu conversava com a turma, né? E sabia. Veio, fulano veio, estava aí sim, pastor. Né? Mas com 80 já não dava mais para a gente dizer assim, gente, domingo que vem. Né? Com 80 a gente começou a fazer assim, pessoal, no fim do mês, nós estamos pensando em ter um almoço da comunidade, tá bom? Nós vamos numa chácara. Então, se você for, dê o nome para fulano e diga o que você vai levar. Né? Aí começou já a mudar um pouquinho o cenário. Né? Hoje nós temos 250 pessoas, depois de 8 anos. Não dá mais para a gente chegar e falar assim, gente, no final do mês, entendeu? Porque são 250. A chácara, que a gente arrumava para 80, era assim, agora é uma fortuna para 250. Então nós tivemos que mudar os modelos. Nós temos pequenos grupos e tudo mais. Agora nós fazemos jantar só para casais. Ou então, cada pequeno grupo aí faz um jantar na sua casa, né? E reúne aí a turma e janta junto, né? E tal. A gente programa, sim, um encontro da família. Aí é um dia todo, que já não é mais no domingo, depois do culto, porque são 250 pessoas, mobilizar 250 pessoas no domingo depois do culto, tem gente chegando às 4 da tarde para comer. Né? Então, é um dia todo, gente, não alugar um lugar, uma chácara, reservar um hotel, sei lá o quê, para 1º de maio, é o dia da família da nossa igreja. Então, todo mundo vai para lá. Okay? E vai. Aí a gente tem acampamento, né, que é só para adolescente, acampamento só para jovem, mudou. E aí algumas pessoas na minha igreja, veja que é uma igreja plantada, foi plantada, fala assim para mim, pastor, dá uma tristeza. Fala, é mesmo? Por que dá uma tristeza? Nossa igreja mudou tanto. Mas o que ela mudou? Antes a gente conseguia todo domingo almoçar junto. Eu falei, pois é, querido. Mas é que todo domingo, antes, tinha 40 pessoas, agora nós temos 250, como é que nós vamos fazer? Né? Não dá mais, né? Então, crescimento, naturalmente, vai exigir mudanças de estruturas. É simples assim. Não quero mudar. Você cuida de margarida de um jeito e você cuida de laranjeira de outro jeito. É simples. Entendeu? A questão é você saber. Agora, a nossa igreja, ela está do tamanho de uma margarida ou do tamanho de uma laranjeira? Não é? Como é que eu cuido dela? Que estrutura que eu preciso? E o reconhecimento da necessidade de treinamento. Que, pelo jeito, aqui a igreja já está, né? O pastor Alexandre estava conversando comigo, estava falando que tem usado, né, esses treinamentos, né? Isso é reconhecimento, muito importante. A igreja precisa reconhecer, a gente precisa de treinamento. Ser intencionais nisso, ok? Já estou acabando, ok? Vamos mais rapidinho agora. Nós vamos desenvolver um ministério pastoral libertador. Deus criou e Ele salvou o ser humano para se relacionar pessoalmente com Ele. Veja, isso aqui não tem nada a ver com teologia da libertação, tá? Deus criou o ser humano para se relacionar pessoalmente com Ele. Deus criou cada um de nós para que a gente tenha uma relação pessoal com Ele. Jesus disse que Ele veio para libertar o homem. Eu vim para libertar os cativos. O ápice, então, da tarefa pastoral é conduzir cada pessoa a um relacionamento pessoal e de amor com Deus. A minha tarefa como pastor não é fazer com que as pessoas da minha igreja se tornem dependentes de mim. Ao contrário.
A minha tarefa como pastor é equipá-los de tal maneira que eles não precisem mais de mim. Ah, mas aí vamos mandar embora. Não, eu vou fazer outras coisas, ok? Mas equipá-los. Então é aquela história, antes o sujeito sempre precisa de mim para orar por ele. Aí, tudo bem, ele acabou de se converter. Então ele precisa de mim para orar por ele. Mas agora eu vou treinando, ele vai equipando, ele vai crescendo. Daqui a pouco ele começa a entender que ele mesmo pode orar por ele. Ele não precisa toda hora de mim para orar por ele. Aí ele começa a pedir o meu auxílio para orar pelo amigo dele. Mas ele vai sendo treinado e daqui a pouco ele começa a descobrir que ele não precisa que eu vá lá orar pelo amigo dele. Ele mesmo pode ir orar pelo amigo dele. Certo? Tem, às vezes, ministérios pastorais que tornam as pessoas reféns do pastor. E não é isso que a gente tem que fazer. O ministério pastoral precisa libertar as pessoas, capacitar as pessoas para andarem com Deus por conta própria. Nós precisamos, para isso, então, conhecer o caminho do coração de Deus, para que a gente possa conduzir outros até Ele. Minha tarefa como pastor, tarefa de pastores, presbíteros, que tem essa responsabilidade de conduzir as pessoas, a nossa primeira tarefa tem a ver com a nossa vida com Deus. A gente precisa conhecer a Deus intimamente para a gente poder saber como conduzir as pessoas até o coração de Deus. Agora, depois que ela aprendeu o caminho, deixa ela ir sozinha. Não precisa ficar dependendo de você. 3 pontos que se destacam dentro desse processo. Primeiro, nós precisamos ensinar as pessoas a orar. Okay? A gente parte do pressuposto que as pessoas sabem orar. E orar aqui que eu estou falando não é fazer oração. É uma postura de oração. Uma vida de contemplação. Ensinar as pessoas a terem essa consciência da presença de Deus com elas. O tempo todo, em toda circunstância, em toda situação. Nós precisamos focalizar o ser da pessoa, não o fazer. Não olhar para a pessoa pensando assim, o que essa pessoa pode fazer? Mas olhar para a pessoa pensando, quem ela pode ser? Lembra Jesus com Pedro? Tu és Simão, mas serás chamado Pedro. Quem ele pode ser? Quem essa pessoa pode ser nas mãos de Deus? Terceiro, nós precisamos considerar a integralidade e a subjetividade das pessoas. Isso é um risco. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, as pessoas não vão ser como eu. Ok? Elas têm histórias próprias, elas têm dinâmicas próprias. Então, à medida que eu as treino, à medida que eu as pastoreio, à medida que eu as ensino a terem uma vida com Deus, pode ser que algumas experiências delas com Deus sejam muito diferentes das minhas experiências com Deus. E eu preciso confiar que Deus está no controle desse negócio. Deus está no controle disso. Porque senão eu começo a achar que sou eu que faço com que as transformações aconteçam na vida da pessoa. Eu não sei você, mas eu já aprendi com Deus que tem algumas coisas que eu acho que Deus tinha que mudar na vida das pessoas, que Deus acha que Ele não tem que mudar na vida delas. E tem algumas coisas que eu acho que Deus não precisava mudar na vida da pessoa. A pessoa é tão boa daquele jeito, mas Deus muda. Aquilo ele acha que não está bom daquele jeito. Já aconteceu isso com vocês? Eu oro e falo, não, certamente isso aqui na pessoa Deus vai mudar. Mas a pessoa não muda, ela fica daquele jeito. Mas ela ama mais a Deus e continua daquele jeito. Eu falo, mas não é possível. E aí tem outras coisas que eu acho que é tão certinho já na pessoa, mas ela muda. Ela para de fazer, deixa de fazer, abre mão. Porque Deus mudou. Pessoas são diferentes. Quinto, desenvolver um estilo de vida evangelístico para a igreja. Aprender a desenvolver contextos pré-evangelísticos. O que eu quero dizer aqui quando falo sobre desenvolver um estilo de vida evangelístico na igreja é ensinar a igreja que nós, como parte do discipulado, estamos continuamente compartilhando o evangelho com as pessoas. Tirar da igreja essa ideia de que evangelização é um evento que a gente faz, uma vez no ano, num bairro, alguma coisa assim. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente desenvolve contextos pré-evangelísticos, o que eu chamo de sala de estar. São atividades da igreja que ficam fáceis de convidar pessoas de fora da igreja para vir. Um jantar, um dia de convivência em algum lugar, ok? Não é cilada não, viu? Convidar para a pessoa vir, aí tem pregação, culto, não. A igreja está treinada para se relacionar, fazer amizade, conversar com o outro e tudo mais. Salas de estar são bom por quê?
A pessoa fica amiga de outras pessoas, e quando você convida aquele seu amigo que você levou naquele dia de convivência para ele vir um dia na igreja, no culto, quando ele vier, ele não se sente muito estranho. Ele já conhece gente lá, que, bom, esse cara está no churrasco lá com a gente, tá. Ô, gente, vai ter um culto especial na nossa igreja lá, sei lá, né, qualquer atividade especial que às vezes tenha na igreja, vamos lá, fulano. Vai estar lá o Beltrano e o Ciclano, lembra que nós jogamos bola lá no dia de convivência, jogamos junto, tal, ficou bem amigo, então ele vai estar também. Entendeu? Então quebra, né? É diferente da pessoa ela só conhece você no trabalho, e você chama ela para vir à sua igreja, ela vem aqui, é só você que ela conhece, né? Não conhece mais ninguém. É aquelas, né, sentimento assim de estranho, né? No ninho. Agora, quando ele vem, já conhece os 3, 4 rostos aí familiar, facilita. Então, cria esses ambientes, ok? Tenha como alvo reuniões que promovam encontros com Deus, e não encontros para falar sobre Deus. Tenha essa expectativa. Oração e essa expectativa da presença de Deus, da ação de Deus no meio das nossas reuniões. Terceiro, incentive cada crente a manter e desenvolver amizades com os de fora da igreja. Se a gente tem uma vida ligada à videira com Jesus, a santidade dele flui de nós. Okay? Então incentiva. Eu fui ensinado na minha igreja foi uma benção, né? Era uma benção, né? A nossa igreja naquela época. Mas ainda assim cometi alguns erros. Na minha época, quando eu me converti, na minha igreja eu fui ensinado que porque eu me converti, eu tinha que me afastar dos meus amigos. E eu me afastei. Depois de 2 anos, eu comecei a ouvir na minha igreja que eu tinha que evangelizar os meus amigos. Mas aí eu não tinha mais amigos, eu tinha afastado deles. Os meus amigos eram da igreja. Aqueles outros lá ficaram todos meus inimigos. Porque eu fiquei chato. Eu não gostava mais deles. Quer dizer, não é ir no mesmo ambiente que as pessoas falam, mas manter a amizade, manter o relacionamento. Né? Tem coisas que a gente pode fazer junto, que não tem nenhum problema. Não vai ter dificuldade. Então, manter essas relações presentes, ok? Incentivar cada crente a compartilhar sua história com amigos e pessoas próximas. Sua história com Jesus, com Deus. O que Deus está fazendo na sua vida? Não é só testemunhar a conversão, não, tá? Esse negócio de testemunhar a conversão faz com que a nossa vida com Deus fique lá atrás, não é? Parece que Deus só agiu na vida da gente quando a gente se converteu. É contar a sua história. Rapaz, essa semana, eu estava com um problema meio assim, tal, aí eu orei, estive na minha igreja, nós tivemos um tempo de oração, mudou o cenário, as coisas mudaram tudo. Mas Deus é maravilhoso. Né? Lida com... mas a cara não acredita em Deus, mas e daí? Você acredita. Lida com naturalidade. Entendeu? Conta a tua história, conta as coisas que Deus faz na sua vida. O cara falou alguma coisa, você falou, eu vou orar por você. Eu sei que você não acredita em Deus, não, mas eu acredito, tá? Então não tem problema não, eu vou orar por você. Aprenda a comer carne com os incrédulos. Essa é uma parte que eu tiro de 1 Coríntios 10. Paulo fala assim, se algum incrédulo te convidar para ir comer na casa dele, vá e coma tudo que for posto na mesa. Né? Cara, aprende a comer carne com o incrédulo. Nossos maiores problemas com os descrentes não são frutos da Escritura, são frutos da subcultura evangélica, que eu critiquei aqui agora há pouco. Ok? A pessoa fala muito palavrão. Me fala aí o versículo bíblico que diz que você não pode ouvir palavrão. Jesus falou que não é o que entra que contamina o homem, é o que sai. Você não pode falar palavrão. Né? E aí é lamentável, porque tem um monte de crente falando palavrão aí hoje em dia, como se fosse, né? Mas não... Então não é porque o cara fala, mas não é porque ele fala que você não pode estar com ele. Aprende a comer carne com ele. Deus, santifica meus ouvidos aqui. Esse negócio não vai me atrapalhar. Eu vou compartilhar o evangelho com ele. Não é? Então, aprende a se relacionar com o sujeito. Entenda e promova a liderança de serviço. O cabeça da igreja é Jesus Cristo. Líderes servem. Ok? A tarefa dos líderes é cuidar da igreja, povo, aconselhando, confirmando, corrigindo, treinando e ajudando de toda forma possível o povo de Deus ter êxito no cumprimento da missão de Deus no mundo urbano.
Para isso, nós precisamos aprender a liderar a nós mesmos de tal maneira que nós possamos conduzir outros. Primeiro princípio de liderança. Líder, lidere a si mesmo. Okay? Nosso alvo, como líderes, é gerar uma liderança de servos. O povo de Deus precisa estar em serviço no mundo. Quando eu penso em liderança, eu não penso apenas em formar líderes para dentro da estrutura. A minha mente é missional, então eu penso para fora. Eu olho para a minha igreja e eu penso assim, eu tenho professores na minha igreja. Eu tenho executivos na minha igreja. Eu tenho na minha igreja médicos, e eu tenho uma médica na minha igreja que ela é a secretária de educação, a secretária de saúde de uma cidade, da nossa região, de Jundiaí. Então eu penso assim, como é que eu equipo essas pessoas? Como é que eu treino essas pessoas com o Evangelho? De uma maneira que elas possam estar no ambiente delas e elas influenciarem o seu ambiente com propostas, com ideias que tragam elementos do Evangelho. Justiça, respeito, cordialidade, bondade. Líder no reino não é uma pessoa que tem um cargo, é uma pessoa que tem influência. Que quando ela fala, ela muda a direção da conversa. É isso que a gente tem que fazer. Conclusão. Para a gente tomar um café. Ser uma igreja com uma eclesiologia missional é algo que leva tempo. Gente, por favor, não ache que você está tendo uma igreja missional só porque você adotou alguns modelos, hein? Não faça isso. Desenvolver uma eclesiologia missional leva tempo. Não é meramente, a gente ser missional é falar que nem o Ricardo, de calça jeans e camiseta polo. O pastor não usa mais paletó e gravata. Não é isso, não. É usar projeção. Cara, você pode usar projeção, você pode ter um culto contemporâneo, você pode mudar todos os modelos e não ser uma igreja missional. A construção da visão missional leva tempo. Tem a ver com mudança nossa. Tem a ver com a mudança da nossa cultura. Okay? Veja, falar é fácil e a gente pode achar muito bonito esse negócio de que a gente tem que se envolver com o de fora da igreja. Mas quando a gente começa a fazer, você vai descobrir que é difícil. Você tem as suas barreiras. Eu tenho as minhas barreiras. O tempo todo eu fico lutando com isso. Eu tenho as minhas barreiras comportamentais, meus pré-julgamentos. Eu tenho. E o tempo todo eu tenho que combater isso para que eu possa me relacionar com as pessoas de fora. Não é simples, não. É uma mudança de... Quando você menos pensa, você já está fazendo do outro jeito. Então, não é uma mera questão de mudar o jeito. É mudar a mente. Isso leva muito tempo. Nós precisamos trabalhar duro para reler as Escrituras, tendo como enfoque básico o reino de Deus. Tem que ir para a Bíblia de novo. E estudar e entender o que é o governo de Deus, como é que Deus está trabalhando na história. Nós temos que ter coragem para reconhecer e romper com toda postura que, embora boa, não promova o reino. A gente vai começar a ver que um monte de coisa que a gente faz na igreja não promove o reino de Deus. Então a gente tem que largar isso de lado. E temos que orar para que nosso coração seja tomado de compaixão, a mesma compaixão que fez com que Jesus erguesse seus olhos e visse as multidões como ovelhas que não têm pastor. Temos que orar e pedir. Ontem eu passei, passamos também para cá do Alexandre, passamos ali por uma região cheia de galera. Falei, nossa, aqui é Ponte da Moçada. Falei, não, aqui é uma faculdade, Uma faculdade, esse horário o pessoal fica tudo aí. Aí eu falei para o Alexandre, pois é, rapaz? Ovelhas que não tem pastor, Você olha aquela turma de jovens ali. Meninos lindos, meninas lindas. Mas tudo sem pastor, cara. Tudo sem referência. Viramos um pouquinho para frente, estava lá o carro de polícia parado, e o cara examinando a moto para ver se encontrava algum papelote de droga escondido. Quando a gente passa pelas pessoas na rua, quando a gente vê
as pessoas do nosso trabalho, o que nós enxergamos? Pecadores? Gente problemática? Ou como Jesus, a gente enxerga ovelhas que não tem pastor? Né? Gente que Deus ama e Deus quer alcançar. Nós cuidamos da igreja, cuidamos dos de dentro, para alcançarmos os de fora.